diante das mazelas que se veem, diante das coisas que se falam, que se ouvem, muitas vezes, a pretexto de se defender uma lei, eu falei isso numa sessão do julgamento do tribunal, numa sustentação oral, levei uma bordoada do relator, eu falei, excelências, eu me baseio na leizona e não na leizinha. E o relator falou, doutor advogado, o estatuto é uma lei muito importante. Eu falei, sei que é importante, ninguém duvida. Mas não é a Constituição Federal, pomba, que fala no seu artigo 1º, inciso 3, que um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que é a República Federativa do Brasil, um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. E criança é pessoa humana. Nós sabemos, não precisa vir estatuto falar nada. Estatuto fala agora que a criança tem direitos. Criança sempre teve direitos. Que a criança não é objeto, nunca foi objeto. Sempre foi sujeito de direitos. Critica-se muito, a minha cara amiga Dora falou hoje, criticou novos paradigmas do direito do menor. Mudou um pouco. Quando eu a conheci, quando ela fez estágio para ingressar na magistratura, era um pouco diferente. Já falei isso para ela pessoalmente. Porque discordo de algumas ponderações, é evidente. Claro que eu discordo. Dizer que só existe adoção pelo cadastro? Não, não é bem assim. O meu tema não é esse, mas eu não resisto de falar também sobre isso, sabe? Porque tenho visto... Ontem participei de um programa de televisão e eu citei um caso concreto, não disse o nome, não disse quem é, não disse nada, mas eu conheço bem porque eu estou com a mão na massa. A criança está com 6 meses com o casal. A mãe, quando engravidou, escondeu a gravidez com uma cinta para ninguém ver. A criança nasceu com sofrimento fetal. Hoje toma Depaquene e toma Gardenal. Eu fui ver na internet o que são essas coisas para ver o princípio ativo disso tudo. Está com 6 meses com o casal. Muitíssimo bem cuidado. Que foi o 3º casal que a enfermeira achou para ficar com a criança. Porque os pais queriam que alguém assumisse a criança, procurou 2 casais, não quiseram. Esse 3º aceitou, muito bem, está muito bem cuidada, mas tem uma ordem judicial para apreender. Por quê? Porque esse casal foi imediatamente ao juiz assim que pegou a criança, e Sua Excelência, raptou a criança, com base na manifestação do promotor, que, dentre outras pérolas jurídicas, falou, eu quero até que me contestem se eu estiver errado, os senhores todos especialistas em adoção, grupos de adoção, me conteste se eu estiver fazendo uma crítica injusta. A prática já comprovou, isso é palavra do Ministério Público, não é minha. A prática já comprovou que adoções circunstanciais, seriam aquelas fora do cadastro, via de regra não são bem-sucedidas. Via de regra não são bem-sucedidas? Eu tenho uma certa militância na área da infância, sou magistrado há 35 anos, judiquei 23, trabalho com criança desde 1960, são mais de 50 anos, fui salesiano antes de ser juiz, cuidei de crianças internas naquela época, crianças abandonadas. Bom, tenho uma longa militância nisso. Nunca ouvi falar que isso seja verdade, que a prática comprovou que adoções circunstanciais, via de regra, não são bem-sucedidas. É modalidade nova, adoções circunstanciais. Também nunca ouvi falar isso, o magistrado escreveu, tenho cópia comigo, que desde que se estabeleceu um monopólio do Estado para cuidar das crianças. Onde que está escrito isso? Que existe, escreveu palavras textuais, monopólio do Estado para cuidar de crianças. Será que o artigo 227 da Constituição foi revogado e eu não estou sabendo? E até onde sei, o artigo 227 fala que é dever da família, da sociedade e do Estado providenciar com a máxima... Tem lá os termos corretos que está repetido no artigo 4º do Estatuto, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade o direito de convivência familiar, educação, saúde, lazer, etc. E quando vai lá no artigo 220, acho que 8,
quando fala do idoso, a Constituição fala a mesma coisa, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar proteção ao idoso e tudo mais. Ora, o Estado vem em terceiro lugar. Não é o primeiro que tem que cuidar da criança. O primeiro é a família. O segundo é a sociedade. O Estado só em terceiro lugar. E vem o magistrado e fala em monopólio do Estado, isso para justificar a apreensão de uma criança. Outra decisão também que eu peguei na ponta da unha, também decisão judicial, dizendo que não há risco de lesão grave ou irreparável para a criança, porque ela vai ser abrigada. E é uma criança que tem 6 meses de vida com o casal e que toma Depaquene e Gardenal. Então imagine uma criança num dos nossos abrigos, por melhor que seja, tomando Gardenal. Quem é que vai controlar? Está sujeita a convulsões, está com investigação de microcrania e outras coisas mais. E a pretexto de que o casal não estava cadastrado, tira-se essa criança e se agride o seu direito. Então essas coisas me revoltam muito, na comissão eu vivo reclamando, e falo mesmo, falo porque acredito nisso. Eu acho um absurdo dizer, ouvimos aqui hoje, não houve momento e condições para o debate, para falar direto para minha amiga, eu já falei isso para ela pessoalmente, tenho muita liberdade, dizer que só pelo cadastro. Se hoje lhe propuserem a adoção de uma criança, uma mãe chega para você e fala, não quero, e você está pensando em ser mãe, está pensando em adotar, você não vai levar para o bispo, você não vai entregar para a juíza. Tinha uma magistrada aqui em São Paulo que fazia o casal assinar uma declaração. Declaro a todos os fins que se me for apresentada uma criança, comprometo-me a entregá-la no fórum. Isso não existe. Isso não existe. Aquilo que aconteceu outro dia, que uma garçonete lá na Inglaterra, né, ganhou como gorjeta um papelzinho da loteria, e quando ela foi ver estava sorteada, ela foi devolver. Isso não existe, só na Inglaterra, só com garçonete. Aqui com uma criança, um filho, você está querendo um filho, você pega, fala, ó, senhor juiz, eu vim entregar, eu querendo muito, mas eu vim entregar porque eu obedeço ao cadastro. Desculpe, sou absolutamente contra. Cadastro é muito bom, trabalhei com cadastro muitos anos como magistrado, hoje como advogado, não aconselho nenhum cliente a sair procurando criança por aí, não aconselho. Primeiro conselho que eu dou, vai se cadastrar, mas como cidadão, eu sei que isso existe. Aquela Correio das Patroas Empregadas, de que fala o promotor da Vara Central, e que a Dora repetiu hoje, da tia, o Reinaldo falou da tia, da avó, da sobrinha, da empregada, que conta que tem, não sei o quê. Isso existe, minha gente, e vai existir a vida inteira, não adianta. Não é assim que os juízes combatem, se é que querem combater, a adoção fora do cadastro. É outro o sistema, é educando, é orientando, é falando, não prejudicando a criança, porque a criança tem direito. Não seguindo a orientação do senhor ilustre ministro corregedor do CNJ, pena que o Gabriel não está aqui hoje, porque eu queria que ele ouvisse isso, que baixa uma recomendação número 8/12, dizendo, recomenda-se aos juízes da infância que não entreguem crianças menores de 3 anos para casais sob guarda para que não crie vínculo e depois queira pedir adoção. Pode procurar. Recomendação número 8 do CNJ, que aliás faz uma menção errada ao latim, né? Nós que estudamos um pouquinho de latim nos velhos tempos, adoção intuito persone, não existe, né, doutora Eunice? Intuito, quarta declinação, mas lá está escrito intuito, a não ser que tenham corrigido depois das críticas que nós fizemos. Mudou a latim, na resolução, na recomendação mudou. Mas tem magistrado que segue a recomendação e esquece a Constituição. Então, sou a favor do cadastro, mas existem situações que estão fora do cadastro. E o juiz tem que apreciar tranquilamente, não já com um partido ou com um preconceito de que está fora do cadastro é ilegal. A minha querida amiga, às vezes eu não sei, dá a impressão que se alguém tiver uma criança fora do cadastro é bandido.
Eu vejo, às vezes, isso em alguns magistrados. Eu queria fazer uma pergunta hoje, por que essa obsessão para tirar a criança de casal que não está cadastrado? Eu acho que tem que incentivar, sim, o cadastro, mas tem que não pode ficar incentivando as pessoas a sair por aí procurando criança. Isso não. Mas a busca ativa, o que é? Procurar pais para crianças. E eu vou contar uma historinha rapidinho, eu tenho tempo ainda. Contaram muitas historinhas aqui lindas. Eu era juiz, estava na vara. Na época eu estava na vara. Não estava numa vara da infância, estava no centro, e fui visitar a FEBEM junto com uma delegação do Canadá. Os ministros que iam querer saber das crianças aqui. Estou lá na rodinha, chega uma menina, 4 para 5 anos, 2 irmãzinhas. Tio, você é juiz? Eu falei, eu sou. O tio é juiz. Arruma uma mãe nova para mim. Palavras textuais. Eu virei para a assistente social e falei, você escutou? Escutei. De onde são essas crianças? São Miguel Paulista. Falei, faz um favor, faça um relatório e manda para o juiz de São Miguel Paulista contando essa historinha. Fui embora. Se a gente não atrapalhar, Deus acerta, né? 2 meses depois eu sou designado para São Miguel Paulista, para assumir a vara. Adivinhem qual o primeiro processo que eu fui ver? Marúbia e Nayara. Qual era a historinha delas? Mãe bandida, desculpe, bandida porque tinha sido condenada pela justiça e estava presa. Mãe não queria saber das crianças, as crianças foram vê-la na prisão, ela se recusou. A avó que cuidava das crianças maltratava. Uma das meninas tinha enurese noturna e ela mandava as meninas dormir na casinha do cachorro, com 4 e 5 anos de idade. Isso estava documentado nos autos. É claro que eu fui imediatamente na unidade da FEBEM onde elas estavam, falou, lembra do tio? Agora o tio é o seu juiz. O que você quer? Quero uma mãe nova. E a mãe nova delas está na Itália com elas, graças a Deus, foram correndo. Nesse meio tempo, o juiz que estava em São Miguel havia chamado uma avó, a mesma avó que as maltratava foi chamada lá do norte para vir acudir as meninas. E coincidiu que ela chegou quando eu estava na vara. Mandaram me chamar. Falei, mandaram sim. A senhora aceita as crianças? Leva de volta? Não, doutor. Uma eu levo, mas a outra, ela nem é filha do meu filho, doutor. Porque a mãe dela dava uns pulinhos de vez em quando. Pulava a cerca. Então nem é minha neta. Falei, então a senhora não leva? Não. Tá bom, muito obrigado. Me chamaram, falei, chamaram. Claro que, mesmo que ela viesse pintada de ouro, eu não ia entregar, né? Evidente. As meninas estão na Itália, felizes da vida. Depois foi lá alguém lá fazer uma reportagem, falar que o juiz tinha levado as crianças embora. Bom, tem outras histórias no meio. Mas as crianças são salvas, graças a Deus. E foi uma busca ativa, eu acho. Eu fui procurar famílias para essas crianças. Doutora Dora era juiz em São Manuel Paulista, em São Manuel, logo depois que ingressou na magistratura, acho que 89, 90, e me ligou naquela época, Antônio Augusto, tem uma criança aqui, pequena, recém-nascida, devia ter uns 5 meses, tem problema de sífilis durante o parto, durante a gravidez, tem pouca visão. Jéssica, você não arruma um casal? Tinha muitos contatos na época, né? E tinha um contato com uma entidade belga chamada Emmanuel, do Dr. Pierre Boldo, Jean-Paul Boldo, um médico belga, que me indicava famílias para crianças com deficiência. Liguei para ele, fiz os contatos, tudo, e ele indicou o casal Abram, que tinha já 4 filhos, e veio para a adoção dessa criança da Dora em São Manuel. Uma adoção bonita, a menina era pequena, tinha problemas, tudo. Esse casal, estando em São Paulo, eu os levei jantar na minha casa e antes disso eu os levei visitar uma entidade em Santana, onde estava a Ellen. Ellen, menina moreninha de 10 anos, sem uma perna. Tinha realmente perdido uma perna num incêndio lá na favela. E usava uma prótese de madeira. Literalmente de madeira, uma perna de pau. E como ela crescia e não dava para trocar a prótese sempre, ela manquitolava, é evidente. Pedi para eles, tira a fotografia dessa menina, leva para o doutor Baudot, vê se arruma uma família para ela. Lá foram eles, passa um ano, eles me escrevem e digam, nós vamos adotar a Ellen.
eles vieram para a adoção da Ellen. E quando eles conheceram a menina no abrigo e jantaram na minha casa, me lembro que o Abraham virou para mim e falou: doutor, nous n'avons pas besoin, não nós temos mais necessidade de 7 cadeiras na nossa casa. Nós somos só 6 pessoas. Isso ele falou para mim. Vieram no ano seguinte e levaram a Ellen. Isso foi 1990 e qualquer coisa, 91 eu acho. Agora, 2 anos atrás, em janeiro do ano passado, tive a felicidade de estar na Bélgica e jantar com a Ellen e com a irmãzinha dela, a Jéssica. A Jéssica, que usa uma lente daquelas bem grossas de óculos, porque ela tem uma visão subnormal, tem um leve comprometimento mental, e a Ellen, que estava usando uma prótese de 50 mil euros, doada pela Comunidade Europeia. Uma prótese que ela me mostrou, eu me emociono quando lembro, tem um controle remoto para ela subir escada, para ela dançar, para ela caminhar, uma prótese doada pela Comunidade Europeia. Ela trabalha na Comunidade Europeia em Bruxelas. Foi uma busca ativa, eu creio. Não sei se isso é busca ativa. O juiz foi atrás de pais para uma criança. E eu acho que isso é perfeitamente legal, válido e deveria ser encampado por todos os juízes liderando essa busca ativa. Quando eu judicava, tinha uma situação até curiosa. Eu recebia ofícios dos juízes, mandava ofício para mim, Antônio Augusto, né? Antônio Augusto, eu solicito providência para arrumar família para essa criança. Mandava e eu recebia esses ofícios, e respondia, procurava, eu tinha lá os meus cadastros, mas graças a Deus muitas crianças conseguiram. Era uma situação até meio esquisita, porque no ofício, no processo da criança, na Lapa, por exemplo, não era o Reinaldo, era um outro juiz, oficia-se ao doutor Antônio Augusto, perguntando se ele tem família para essa criança. Coisa curiosa, mas dava resultado. Muitas crianças foram salvas desse jeito. E não só adoção internacional. Anteontem eu falei com uma menina, o nome dela começa com a letra D, que mora no interior de São Paulo, e que conversei com a mãe dela, aliás, telefonei, conversei com a mãe dela, ela está fazendo especialização em fisioterapia, ela fez curso, acho que de fisioterapeuta, está com 25 anos, uma bela menina, tenho foto dela aqui no meu celular. Eu a conheci em 1992, quando eu estava na Vara Central da Infância, e apareceu lá uma senhora muito bondosa, querendo ficar com a guarda dessa menininha de 2 anos, mais ou menos, cuja mãe havia fugido, sumido e a deixou ali na Baixada do Glicério. O Serviço Social entrevistou, psicólogo, assistente social, trouxeram para mim, e a assistente social escreveu assim: ela disse que um prato de comida não vai faltar. Aí eu despachei, falei, um prato de comida, entre aspas, não é tudo de que precisa um ser humano na vida. É muito mais do que isso. Indefira o pedido de guarda, providencie-se família. Fiquei com a criança, eu mesmo liguei para esse casal que mora no interior, eles estavam cadastrados lá, eu os conhecia pelo cadastro, chamei essa menina que hoje tem 25 anos, que é formada, está bem formada, e na época me lembro até que eu já contei essa história na comissão, que o vereador Suplicy ligou para mim para falar da mulher, que era uma boa pessoa. Eu falei, não duvido, é uma excelente pessoa, já cuida de 6 crianças, quer ficar com mais uma, tem um coração enorme. Mas não é essa a função do Estado. A função do Estado não é atender quem está querendo, ou o primeiro da fila. Gostei de o Dr. Samuel falar isso hoje. Não é o primeiro da fila que tem que ser chamado. Infelizmente, tem muitos juízes que colocam no despacho, observada rigorosamente a ordem do cadastro. Ora, não é isso. É a ordem da criança. O interesse da criança. É o caso dessa menina. Fosse eu um juiz, talvez despreocupado ou simplesmente legalista, diria, a mulher tem bom coração. Entregue-se à criança. E onde estaria essa menina hoje? Uma bela moça. Tá ali, tá mesmo nível quase, né? Então, é isso que tem que haver a preocupação efetiva pela criança. E essa busca ativa deve ser feita
Eu acho que os juízes têm um grande poder na mão para fazer. Eu fico às vezes meio constrangido, porque eu cito exemplos e vocês estavam falando dos exemplos aí, eu tenho um monte de exemplos para contar, né? Eles são um mais bonito que o outro. Lisanja. Eu estou na Vara da Lapa, chega uma senhora lá com uma menininha desse tamanho. Doutor, eu vim trazer essa menina porque a mãe fugiu, deixou ela comigo e ela vive o dia inteiro no lixão do Ceasa. Daqui um pouco ela está crescendo, já está ficando com os peitinhos, está crescendo, daqui um pouco dá um problema, não quero saber de história. Me trouxe a menina. Conversei com a menina. Como é que você chama? Lisanja. Lisanja? É Lisanja. Lisanja do quê? É claro que não tinha sobrenome nenhum, né? Aí, imediatamente, determinei que se registrasse com o nome de Elisângela. Elisângela. Elisângela do quê? De Souza Vasconcelos, que era a promotora, e eu. Não vai ficar só, vou mandar registrar como Elisângela, filha de ninguém, né? Mandei registrar, fiz lá rapidinho um exame de verificação de idade, que o doutor Sampaio, de saudosa memória lá da FEBEM, Sampaio Viana, mandei para ele, liguei, doutor Sampaio, faz um EVI para mim dessa menina. Ele examinava os dedos, arcada dentária, falou, deve ter aproximadamente 7 anos. Fiz lá a remissão, a volta dos 7 anos e data de nascimento agora. Quando que ela nasceu? Bom, 24 de fevereiro, aniversário do Bom Cristiano, que era o juiz titular da Lapa. Então, nascida a 24 de fevereiro, 7 anos antes, nome Elisângela de Souza Oliveira. Chamei a Cleusa, Cleusa, aqui mandado judicial, vai lá no cartório, faz esse registro para mim. Isso dali pouco mais de 1 hora ela estava de volta. Antes eu tinha mandado a menina na FEBEM por meio de uma amiga, a Kerry, que era a esposa do vice-presidente do Banco de Boston e me ajudava no trato com as crianças. Ela que havia levado a menina para o exame. A Cleusa foi, dali meia hora, 40 minutos, volta com o registro da menina. Aí eu viro para a menina e falo, filha, agora você existe. Agora você tem nome. Você se chama Elisângela de Souza Oliveira. E a cara que ela fez foi exatamente essa. De Souza? Muito feio. Não gostei. Foi adotada por uma amiga, pela Leslie Vossen, amiga da Kerry, nos Estados Unidos. Foi morar em Washington, morou na Índia depois com a mãe. A mãe é do United States Information Agency, um órgão americano. Foi para... Formou-se em economia em Boston. E me contava a mãe dela, porque ela já esteve 2 vezes na minha casa, me contava a mãe dela que quando foi entrevistada, a diretora falou, mas você não tem conhecimento muito bom, você não tem experiência? E ela falou, a experiência que eu tenho a senhora não imagina. Formou-se em economia, foi fazer um estágio na Nicarágua, e eu tenho um jornal da Nicarágua que a Kerry me mandou, em que ela é entrevistada e fala sobre o trabalho que ela fazia. Já esteve na minha casa com a mãe, com a filhinha que ela tem, com o marido. Lisanja. Jogada no mundo, no lixão do Ceasa. É gente hoje. Graças a quem? Eu fui instrumento, né? Alguém mexeu os pauzinhos lá em cima. Eu digo que se a gente não atrapalhar, Deus não acerta. É só não atrapalhar, mas tem juiz que atrapalha, tem promotor que atrapalha, tem advogado que atrapalha, assistente social que atrapalha, psicólogo que atrapalha. A gente tem que procurar não atrapalhar. Deixa o homem mexer esse pauzinho lá. Essa menina é um exemplo desse. Graças a Deus, ela visitou, me trouxe uma foto, ela com aquele chapeuzinho lá de formatura, né? Aquele negócio preto, tudo lá. Escreveu atrás uma dedicatória, me deu e falou, só leia quando eu for embora. E ela escreveu assim atrás, muito obrigado por tudo aquilo que você fez por mim. Se você não tivesse feito o que você fez, eu não seria quem eu sou. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço nenhum. Por isso que eu digo que eu sou um felizardo de poder contar essas historinhas e mostrar que a minha assinatura está lá embaixo.
Graças a Deus está lá embaixo a minha assinatura. E como isso, muitas outras histórias. Vocês podem fazer isso? Podem. De que jeito? Enchendo a paciência dos juízes. Amolando os juízes, os promotores, cutucando, para que se arrumem famílias para as crianças. Não pode ficar visitando abrigo para mostrar a criança? Tudo bem, mas vocês podem ter uma relação das crianças e procurar as famílias. Não sei se isso que é busca ativa, mas eu entendo que seja, né? Você tem que ir atrás. O Estado não pode ficar estático esperando que caia do céu uma solução. E o Estado somos todos nós somos sociedade, somos família e temos que obedecer ao princípio da Constituição. Não seguir uma leizinha qualquer aí, por mais importante que seja, não seguir uma recomendação de Sua Excelência, o ministro, o corregedor, que não está aqui para escutar o que eu vou falar, né? Não para ouvir. E o pior é que juízes ouvem, viu? Eu tenho várias decisões de primeira e segunda instância em que Suas Excelências invocam a recomendação do senhor ministro, que passa por cima da Constituição, do Estatuto, da Convenção dos Direitos da Criança, quando ele recomenda que não se dê a guarda de criança pequena para não criar vínculo. E a Constituição como fica? E o princípio da dignidade da pessoa humana. E estou falando só de um, hein? Que está lá no inciso 3 do artigo 1º. Estou falando só de um. Tem uma porção de princípios que tratam disso. E de normas também infralegais do Estatuto, sem contar a Convenção dos Direitos da Criança, né? Em todas, faltam 5 minutos? Obrigado, muita bondade sua. Em todas as decisões, deve-se buscar the best interest of the child, o melhor interesse da criança. Está lá, artigo 3º, inciso 1 da Convenção dos Direitos da Criança, que faz parte do nosso ordenamento jurídico. Tive a oportunidade no passado, quando judicava ainda na ativa, de participar de muitos congressos internacionais e tudo mais, e tive a oportunidade também de ver que as legislações do mundo fazem coro com esse princípio. O melhor interesse da criança. E a excelentíssima senhora ministra Nancy Andrighi, que eu respeito muito, acho que é uma grande mulher, tem muito peito, presença. Percebi aqui que tem colega magistrado hoje, falou aqui que infelizmente, eu acho que não, felizmente, ela tem proferido algumas decisões que, a meu sentir, a meu ver, são fantásticas. Como essa que ela me concedeu, naquele caso que o Samuel contou, que é caso meu, consegui uma liminar num HC lá no STJ. O ministro-presidente havia negado a liminar, foi distribuído para ela, ela revogou o despacho do ministro e disse que não se pode, se a criança está bem inserida na família, não se pode dizer que é do melhor interesse dela ser colocada em outra família só por causa do cadastro. O teor da decisão é essa. Então, me desculpem, Carlos, pelo menos você vai poder dizer que eu obedeci a norma legal aí dos 5 minutos. As histórias são muitas. A família francesa Personat, né? Busca ativa. Dona Ingold trabalhava com uma entidade francesa, me ajudou muito. E um dia ela me telefona e falou: doutor, o senhor não tem 2 crianças aí grandes para serem adotadas? Porque eu estou com uma família que veio adotar uma criança no interior, mas não deu certo, porque o menino tem uns problemas psicológicos, ninguém contou. O casal levou a criança para o hotel, ele ameaçou pular do 6º andar. Ele saía na sacada e ficava do lado de fora. O casal ficou desesperado, foi devolver as crianças. Aí o juiz pega e devolve o processo para a SEJAI, a habilitação, e a SEJAI começa a enrolar para não devolver para ele, né? Eu falei: olha, eu tenho 3 crianças. Aí ela me trouxe o casal estava em São Paulo, nós fomos ver, tinha 3 crianças de 7, de 9 e de 12 anos, 3 irmãos. Pedi para a SEJAI que me entregasse o processo, houve lá até um atrito com o desembargador, que não queria, falou: por que você está com pressa? Eu falei: estou com pressa porque as crianças estão no abrigo há 2 anos, pomba. Ah, mas se está há 2 anos, pode esperar mais um pouco. Eu falei: escuta,
ganhei um inimigo, viu? Sua Excelência, desembargador, se tornou meu inimigo. Falei, desculpe, não pode esperar nem um minuto mais, já esperaram muito tempo. Criança não pode esperar, como diz o poeta lá chileno, não sei, né? O seu dia, o seu tempo é hoje. A criança não pode esperar nem um minuto, já perdeu muito tempo. Bom, em resumo, lá foram as 3 crianças para o casal, e a questão, uns 3 anos atrás, voltaram o casal com as 3 crianças, 2 delas já com seus filhos. Então eu conheci o casal, que adotou as minhas crianças, e conheci os meus netos, porque são filhos dessas crianças, carinhosamente falando de netos. Fizemos um almoço na entidade lá em São Miguel, onde eles tinham vivido um tempo. Momentos de muita emoção e de muita satisfação. Tudo isso nós podemos participar, basta querer. E vocês podem fazer isso, técnicos. Não fiquem sentadinhos lá quietinho, não. Vão atrás de família para as crianças. Não fiquem lá esperando cair do céu. Vão atrás, procurem que vai cair do céu. Tá. Desculpe o desalinho das minhas palavras, agradeço a atenção.